questão ambiental, se lembram disso? Discutimos bastante. Falamos sobre responsabilidade social e responsabilidade socioambiental. O que as empresas podem fazer além daquilo que é colocado pela legislação. Falamos também sobre análise e avaliação do ciclo de vida de produtos, processos ou serviços, né? Que são os impactos ambientais causados desde a extração da matéria-prima, todo o pré-processamento, chegar na nossa empresa e depois o serviço, produto ou processo consumido pelo consumidor final e o pós-uso por esse consumidor final. A gente já viu bastante coisa sobre a questão ambiental, mas como que a gente coloca isso dentro da nossa empresa? Existem várias maneiras, e uma das maneiras é através do mapeamento dos processos ou mapeamento dos ciclos produtivos. Para a gente aqui, esses dois termos vão ser iguais, tá? A gente vai usar da mesma forma, mapeamento dos processos ou mapeamento dos ciclos produtivos. Eu quero mostrar agora como que a gente pode fazer o mapeamento de processos dentro da nossa empresa e daí introduzir essa ideia na questão ambiental. Mas, professor, como que eu posso usar isso dentro do ambiental? A gente pode ver todos os resíduos que a gente produz, a gente pode inserir a ideia de mapeamentos dos processos na análise do ciclo de vida de produtos e assim por diante. Tá? Então, daí, a partir do momento que eu sei fazer um mapeamento de processo, eu posso deixar a imaginação correr sem problema algum. Vamos falar então um pouco sobre mapeamento dos ciclos produtivos, ou também chamado de mapeamento dos processos. Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente precisa definir o que é processo, né? Processo nada mais é simplesmente um fluxo de atividades cujo resultado é entrega de um produto ou serviço. Então, processos são as atividades que a gente faz em uma sequência qualquer e que no final vai sair um produto. Então, eu tenho o processo aqui no meio, cada processo tem uma entrada e uma saída, né? Essa saída inclui os produtos. Este processo vai passar por um roteiro, que é a maneira especificada de realizar um processo. Esse roteiro pode estar num documento ou não, por exemplo, um POP, né? Um procedimento operacional padrão. E a partir desse momento que eu conheço o processo, o roteiro, as entradas e as saídas, eu posso analisar esse processo de tal maneira a obter oportunidades de medição e monitoramento para saber o que está acontecendo com o processo. Tá? Então, é muito importante a gente conhecer o que é processo e qual é a sequência de processos dentro da nossa empresa. Tá? E a única maneira de você realizar a melhoria em qualquer empresa, em qualquer processo, é através da compreensão e gerenciamento desses processos. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para ter essa compreensão é conhecer esses processos, fazer o mapeamento desses processos. É bom lembrar que os processos dificilmente ocorrem de forma individual, quer dizer, eu só tenho um processo, processo A. Normalmente eu tenho uma sequência de processos, onde que eu tenho a entrada no primeiro processo e as saídas vão alimentar os outros processos. Vamos ver a nossa figura. Então eu tenho o processo A, eu tenho as entradas no processo A e essas entradas passam pelo processo A e se tornam saídas. Essas saídas do processo A vão para o processo B e assim sucessivamente. É assim que se faz uma linha de produção, é assim que se faz uma linha de trabalho dentro de qualquer empresa. Tá? Eu posso ter só um processo? Posso. Não é tão comum
ter só um processo, mas sim eu posso ter somente um processo. Então a gente tem que se lembrar que na maioria dos casos as saídas de um processo normalmente são consideradas entradas em outro. Prestem bem atenção. Então eu tenho entradas no processo A e daí eu formo as saídas do processo A. Essas saídas vão se transformar em entradas no processo B. As entradas no processo B vão passar pelo processo B e formar as saídas do processo B. Essas saídas do processo B vão se tornar automaticamente as entradas no processo C. E daí eu tenho as saídas no processo C. Podem ser resíduos, emissão atmosférica, pode ser o meu produto, processo ou serviço. Então, o mapeamento ele acaba sendo uma ferramenta gerencial para gerir o meu sistema, a fim de otimizar e promover melhoria em todos os processos internos da empresa. O que significa isso? Que a partir do momento que eu conheço como são todos os meus processos, eu posso ver o que está acontecendo de certo e o que está acontecendo de errado. O que está acontecendo de certo que eu ainda posso melhorar e assim por diante. Tá? Então, o mapeamento dos processos acaba sendo uma ferramenta para melhoria da metodologia e práticas diárias. Por quê? Eu vou demonstrar de uma forma visual, eu vou mostrar isso para vocês, que eu posso ver concretamente quais são as ações que eu vou fazer em cada processo e detalhes do funcionamento desse processo. Então, o mapeamento de processos acaba compilando todas as informações, todas as ideias em uma sequência. E essa sequência vai formar o nosso processo. Calma que a gente já vai ver em detalhes tudo isso daí vocês vão ver bem na prática, tá? A gente pode dizer então assim que o mapeamento de processos é importante para várias coisas, inclusive identificação do processo. Esse mapeamento a gente diz que pode trazer 4 benefícios básicos. O primeiro é a padronização. Se eu tenho mapeamento e processo, eu posso padronizar os processos sempre da mesma forma. Eu posso colocar um padrão nos processos. Então, com esses processos sendo padronizados, eu acabo tendo um modelo de trabalho que vai ser dominado pelas pessoas em cada fase do processo. Então, um modelo de trabalho onde que os indivíduos vão acabar tendo, os indivíduos envolvidos vão acabar tendo domínio em cada fase do processo. Isso é muito importante, essa padronização, porque ela assegura que o nosso empreendimento, a nossa atividade tenha sucesso. Porque no final do processo eu vou ter maior qualidade do produto e principalmente maior produtividade. Então a padronização faz com que o meu produto saia melhor e eu seja mais produtivo, mais. O segundo grande benefício do mapeamento e processos é a gestão do conhecimento. Por quê? A partir do momento que eu tenho esse mapeamento, todos os nossos colaboradores vão ter acesso às informações mais detalhadas. Então, eles vão acabar tendo um maior conhecimento do processo. É importante que esse mapeamento, obviamente, seja documentado, tá? Então, por exemplo, quando entra um novo colaborador, eu não preciso que um colaborador antigo gaste muito tempo mostrando o processo para o novo. E o novo pode pegar o mapeamento, pode pegar os procedimentos operacionais padrões e tudo mais, daí não se gasta tanto tempo. Outra coisa, acontece em muitas empresas que algumas vezes o conhecimento está restrito àquele colaborador. De repente ele sai, ele fica doente, ele se aposenta, etc. E ele leva com ele esse conhecimento de como funciona aquele processo. Isso não pode acontecer. Então é importante que tenha esse mapeamento e processo para que o conhecimento não seja perdido quando o colaborador sair. É claro que esse mapeamento tem que estar acessível a todos os
setores. E os colaboradores conhecerem bem todas as fases do mapeamento para saber o que fazer. E assim eles vão melhorar suas próprias atividades, atingindo melhores resultados, como eu falei, com mais eficiência e com mais qualidade. O terceiro grande benefício é a identificação dos possíveis gargalos, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas imaginem uma garrafa qualquer, né? O gargalo, a parte de cima, que é bem mais estreito do que a parte de baixo. Então ele diminui muito a velocidade de entrada ou saída de um líquido daquela garrafa. Isso a gente levou a esse nome para os processos produtivos, dizendo qual é o ponto do meu processo que acaba formando um obstáculo que dificulta que os processos produtivos andem de forma correta, né? Então isso é um gargalo. E quando eu faço mapeamento de processos, eu consigo ver esses gargalos, esses problemas, né? O gargalo acaba fazendo com que o processo aconteça de uma maneira inadequada, afetando a qualidade do produto e a capacidade de produção. Como eu falei, o mapeamento evidencia, coloca em evidência esses gargalos. E a partir do momento que eu sei aonde tem gargalo, quais são as características de cada gargalo, eu posso fazer uma ação corretiva muito rápida e eficaz. E o quarto grande benefício do mapeamento de processos é o controle do processo produtivo, né? A partir do momento que eu tenho o controle do processo, eu posso mostrar, posso identificar quais são os pontos fortes e pontos fracos. Tem aqueles pontos também que não são pontos fracos, mas eu posso melhorar. Isso se chama pontos de oportunidade de melhoria, tá? Com o mapeamento dos processos, eu também posso ver a complexidade das operações e aquelas atividades redundantes. Atividade redundante é aquela que ocorre duas ou mais vezes sem necessidade. Então eu faço atividade A, logo depois eu faço atividade A de novo, sem precisar fazer essa atividade A. Se eu tenho uma atividade redundante, eu perco tempo, eu perco dinheiro, eu perco produtividade e assim por diante. Então eu posso identificar, corrigir, melhorar qualquer coisa no meu processo. E o controle do processo produtivo também permite que a gente defina ou revise melhor a descrição de cargos e funções, para exatamente não ter pessoas fazendo a mesma coisa, não ter sombreamento de funções e etc. Sombreamento de funções dentro da gestão ambiental de um processo é muito importante, porque daí não tem aquele, eu vou deixar que o outro faça, o outro pensa deixar você fazer, e acaba que ninguém faz e dá um acidente ambiental, né? Então eu posso delimitar com mapeamento de processos os responsáveis por cada processo, eliminando assim ações que não são necessárias, diminuindo o tempo de execução de um processo, tenho maior entendimento do que é o negócio. E, finalmente, para a gente, a possibilidade de mapear os problemas ambientais. Tá? Então, esses são os 4 grandes benefícios do mapeamento de processo. Mas, professor, como que a gente faz o mapeamento de processo? Gente, é muito, muito, muito simples. Eu vou mostrar uma metodologia. É claro que existem metodologias mais complexas. E pensando, quando você tem um processo produtivo extremamente complexo, o teu mapeamento de processo é mais complexo. Mas eu quero mostrar assim uma maneira mais fácil de fazer esse mapeamento de processo. Em primeiro lugar, o processo, esse mapeamento, tem que ser construído por quem conhece o processo no dia a dia. E ele vai fazer não só de cabeça, mas ele vai dentro da empresa, vai imergir dentro da empresa, ver cada ponto do processo, para daí fazer um mapeamento de processo. Para fazer o mapeamento de processo, eu tenho alguns símbolos padrões. O retângulo é atividade, o losango é uma decisão. Esse quadrado aqui com uma linha curva no fundo significa um documento, um registro. A bola significa uma conexão. Isso a gente vai ver quando o processo não cabe em uma folha só.
E eu tenho as direções do fluxo, da onde vai para onde, né? Pode ir para um lado, pode ir para outro lado, para cima, para baixo, inclinado e assim por diante. Só esses são os símbolos padrões que eu tenho no mapeamento de processo. E isso que eu vou usar em cada caso. Vamos lá, então vamos parte por parte sobre o mapeamento de processo a partir desses símbolos que eu tenho. Primeiro, eu devo definir qual é o processo primário. Processo primário é aquela atividade básica que tem entradas e vai produzir uma saída. É o que a gente chama de sistema básico do trabalho completo. E a atividade básica é sempre representada por um retângulo. E daí, nesse retângulo, eu vou colocar, escrever em palavras uma ação necessária. Que esta ação vai ser um símbolo da execução daquela tarefa, daquela atividade básica. Quando eu vou escrever essa ação necessária, eu preciso sempre de um verbo mais um substantivo. E aqui eu tenho dois exemplos. Um não está ligado ao outro, tá, gente? São só exemplos. Por exemplo, a minha atividade básica é cortar uma peça. Então, eu tenho o verbo cortar e peça o substantivo. Este é o meu sistema básico do trabalho completo ou atividade básica. Daí eu posso colocar as entradas aqui, por exemplo, uma matéria-prima, um pedaço de aço, e vou colocar as saídas, rebarbas, que teve do corte da peça, vou colocar a peça e assim por diante, tá? Então, este é a atividade básica, ele tem entradas e vai produzir uma saída. Um outro exemplo aqui, bem de escritório mesmo, emitir nota fiscal. Então, aqui eu tenho nota em branco e aqui como saída eu tenho a nota fiscal preenchida. No retângulo está a ação, tá? A atividade básica, o sistema básico do trabalho completo. Um verbo, emitir, mais um substantivo, nota fiscal. Pronto, eu tenho uma atividade básica. Tudo no meu mapeamento de processos vai ser em torno dessa atividade básica, desse sistema básico do trabalho ou desse processo primário. Entenderam bem? Tranquilo, né? É muito fácil. Sempre um verbo mais um substantivo. E daí eu vou ligar as ações dentro de um processo. Essas atividades básicas dentro de um processo. Então, essas atividades que estão em retângulo, lembre-se, um verbo mais substantivo. Preparar a peça, cortar a peça, embalar a peça. Elas vão formar uma sequência e vão mostrar como o processo acontece através de setas. Então, eu tenho uma atividade básica em um triângulo, preparar a peça. Depois que eu preparo a peça, eu vou cortar a peça, outra atividade básica. Depois disso, eu vou embalar a peça, outra atividade básica. Todas essas atividades são conectadas por uma seta, mostrando a direção para onde vão em cada processo. Aqui eu posso colocar, nesse caso, quando eu faço um processo assim, para representar as entradas e saídas, eu coloco as entradas em cima e as saídas embaixo, tá? Se eu tenho uma saída que vai para um outro processo, eu coloco a saída para cá. Digamos que eu tenha matéria-prima, coloco para preparar a peça, matéria-prima. Eu tenho resíduo sólido, eu coloco o resíduo sólido embaixo. E como saída eu tenho a peça semi-preparada, eu vou colocar em cima dessa seta, porque ela vai para o próximo retângulo, ela vai para a próxima ação básica, próxima atividade básica. Entenderam? Sem problema. Eu posso ter também processos paralelos. Eu tenho um processo básico que sai em dois ou mais processos paralelos. Então, o processo primário, o processo básico, que vão ser simultaneamente acontecer em duas formas simultâneas ou compartilhado por duas ou mais pessoas. Então, por exemplo, limpar a mesa, verbo mais substantivo. Uma parte
vai fazer empilhar os pratos, uma parte do pessoal, e lavar os pratos. Outra parte do pessoal vai limpar o chão e ensacar o lixo, tá? Entenderam? Essas são todas atividades básicas, mas aqui, a partir de uma só atividade básica, eu vou fazer dois processos paralelos que vão ser realizados por duas pessoas diferentes. Então, são chamados processos paralelos. Bem simples, né, pessoal? Não tem nada de complicação nisso. Em alguns casos, eu posso ter uma decisão ou caminho alternativo. Nesse caso, eu vou representar por um losango. É uma parte do fluxograma onde uma ou mais atividades opcionais podem ser feitas. Como que eu vou representar isso? Através de uma pergunta, de uma questão. E daí eu vou dar alternativas para a resposta. Eu já vou mostrar isso para vocês. Então tem um momento onde que eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho fornecedor qualificado? Sim ou não? Eu vou representar esta tomada de decisão a partir de um losango com uma pergunta dentro. E daí eu vou dar as alternativas para esta pergunta. Então eu vou fornecer caminhos alternativos. Normalmente eu forneço esses caminhos alternativos respondendo sim ou não. Então eu tenho um fornecedor qualificado? Sim. Então eu vou receber uma cotação. Não, então eu tenho que qualificar o fornecedor. A partir de uma pergunta com duas alternativas, dois caminhos alternativos, eu vou estabelecer outras atividades básicas, sempre com verbo e um substantivo. Receber cotação, qualificar funcionário. Eu não preciso fazer sempre isso, mas só que tem alguns momentos que pode ocorrer isso, tá? Então é só para vocês saberem que pode ocorrer algo nesse sentido. Uma outra coisa, inclusive, que a gente usa muito na questão ambiental são os pontos de inspeção. Então, os pontos de inspeção servem para eu colocar, fazer uma metodologia para encontrar falhas antes que o produto, processo, serviço chegue até o cliente final, tá? E esses pontos de inspeção são representados também por losango, tá? É a mesma coisa que quando eu tenho uma pergunta qualquer, tá? Porque é uma decisão também. Eu tenho um ponto de inspeção, onde que eu vou fazer uma pergunta. Por exemplo, o meu produto está com a qualidade desejada ou não? Se estiver, ótimo, ele continua para o processo ou ele vai para o cliente final. Se não, ele volta para o sistema ou é jogado fora. E assim por diante. Tá? Então, o meu ponto de inspeção é sempre uma pergunta, por isso está no losango, e tem caminhos alternativos, por isso está no losango. É tipo uma decisão tipo passa ou não passa, e eu preciso ter padrões objetivos para isso. Por exemplo, o meu produto está do tamanho correto? Sim, pode ir para o cliente final. Não, ele volta para o sistema. Tá? E normalmente quando eu tenho uma resposta não, ele forma um loop de retrabalho, ele volta para o sistema. Vamos lá, então. A roupa foi selecionada? Se eu tenho uma pergunta, ela sempre em um losango e tenho caminhos alternativos. Não, eu vou selecionar a roupa. Isso eu estou falando aqui de casa, vamos ver. Vocês acordam de manhã, vão para a aula, né? Ou vão para o trabalho. A primeira coisa que vocês vão fazer, selecionar uma roupa, né? Se vocês ainda não selecionaram, então vocês vão selecionar. Se vocês já selecionaram, sim, caminho alternativo, sim, vocês vão vestir a roupa. Daí vocês vão se olhar no espelho e vocês vão fazer uma pergunta para vocês mesmos. O visual tá ok? Isto daqui é um ponto de inspeção. Eu vou ver a qualidade do meu visual. O professor Klaus não vai reclamar do visual de vocês? O chefe não vai reclamar do visual de vocês? Então, o visual está ok. Sim, eu posso ir para a aula do professor Klaus.
eu posso ir para o meu trabalho, é um ponto de inspeção. Não, não gostei do meu visual. Então eu volto, vou pentear o cabelo, vou selecionar a roupa, vou perguntar se a roupa está selecionada, vou selecionar a roupa, vou vestir a roupa e vou fazer o mesmo ponto de inspeção. Então assim volta. Se a resposta é não, o visual não ficou ok, volta para retrabalho, faz um loop, uma volta, tá? Esses são pontos de inspeção. Também, como as perguntas são sempre mostrados na forma de um losango e com uma pergunta dando caminhos alternativos, sim ou não. Normalmente é sim ou não. Professor, mas os nossos processos são muito grandes, o nosso fluxograma é muito grande. Então, quando eu tenho vários fluxogramas, eles são grandes, etc., e não consigo delimitar no mesmo espaço, eu vou conectar com outro mapa a partir de uma bola com um número, tá? Então, no final do meu fluxograma, no final do processo, eu coloco o número 1. E no começo do fluxograma seguinte, eu coloco a bolinha com o número 1. Eu sei que onde termina o número com a bolinha com o número 1, ele vai se conectar onde começa, que está com a bolinha no 1. Tá? Outra coisa muito importante é o início e fim de processos. É sempre bom delimitar. Daí você coloca um retângulo com as bordas arredondadas, tanto no início quanto no final, para tornar bem visível o nosso processo. E algumas vezes tem documentos ou registros que são gerados por um certo processo. E daí eu coloco uma seta que sai dele para o fluxograma. Então, por exemplo, eu tenho um documento, um registro, um procedimento operacional padrão, eu represento com esse quadrado aqui, com a borda final bem arredondada, tá? Então, daí eu insiro no meu fluxograma mostrando como que funciona da onde que é tirada aquela informação. E finalmente aqui eu tenho um exemplo para vocês, né? Então aqui eu tenho o estoque, compras, tomada de preço, finanças, pagamento, tá? Se eu só peguei um exemplo para vocês. Eu tenho a marcação de início e marcação de fim do processo. Aqui, quando eu tenho retângulos, eu tenho o processo atividade primária. Quando eu tenho losangos, eu tenho uma pergunta, uma tomada de decisão. Quando eu tenho esse retângulo com a borda final arredondada, eu tenho um documento que é utilizado para aquela tarefa. E assim eu posso ir e voltar sem problema nenhum, tá? Eu posso fazer tudo isso para a questão ambiental? Posso. Eu vou mostrar um exemplo bem simples para vocês. É claro que ele é muito mais complexo do que isto, tá? De como eu posso usar a questão ambiental. Então, eu tenho um processo aqui com as atividades básicas, corte, soldagens, milheiramento, pintura, com todas as entradas e as saídas de cada um do processo. Então aqui, por exemplo, disco de corte, eu tenho retalhos, que vai para armazenagem de rejeitos, que vai para a disposição final em aterro. Aqui na soldagem, eu tenho cilindros de argônio. Daí vem para o esmilhamento, que tem emissões em pó. Daí vem para a pintura, que entra estopa, tinta, solvente, que sai emissão de material particulado, lata de tinta, estopa e solvente. Vocês veem que no retângulo eu tenho a atividade básica e eu tenho os fluxos mostrando qual é a direção do meu processo. Simples, né, pessoal? Então, este mapeamento de processos, quando a gente usa com a questão ambiental, se torna muito mais fácil eu ver onde que estão os gargalos, onde que estão os problemas ambientais e etc. Tá? O que eu recomendo para vocês é que primeiro façam um mapeamento do processo, independente de qualquer coisa, e depois coloquem todas as entradas e as saídas relacionadas à
questão ambiental. Tá certo, gente? Vocês podem ver que o mapeamento de processos, então, não é tão complexo e ele pode ser usado facilmente para qualquer coisa dentro da questão ambiental, inclusive logística reversa, inclusive responsabilidade socioambiental e assim por diante, tá? Gente, não se esqueçam de ver todo o material disponível para a aula de hoje e fazer as tarefas, tanto no fórum quanto depois a tarefa da semana. Eu estarei no chat para tirar qualquer dúvida e vocês podem entrar em contato comigo sem problema algum, tá? Eu estou à disposição de vocês. Desejo tudo de bom e se cuidem, pessoal. Por favor, se cuidem, tá certo? Até a próxima semana, então. Até lá.